Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 65, que é a seguinte: quais são os benefícios especiais de que gozam por Cristo os membros da Igreja Invisível? Segue a resposta. Os membros da Igreja Invisível gozam por Cristo da união e comunhão com Ele em graça e glória. Gostaríamos de ler o texto de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 19 a 24, que dizem assim: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pois bem, veja que nós estamos falando nesse momento da igreja invisível. Todavia, devemos lembrar que Cristo possui uma igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma única igreja. Eu sei que com toda essa proliferação de denominações, termina acontecendo até mesmo uma confusão. E aí, que é isso? O que é a igreja, o cristianismo? Não foi assim sempre, né? Quando começou, nós tínhamos uma igreja cristã visível, inclusive o cristianismo. E durante mais de 1000 anos, nós vimos isso acontecer, ainda que tenha havido, bem cedo, uma divisão entre Oriente e Ocidente. E Efésios capítulo 4 diz que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Então, Cristo tem uma igreja, não são várias igrejas, é uma igreja. Ou seja, independente da proliferação das denominações, quando Jesus voltar, quando nós estivermos com Ele, tanto pensando ainda no estado intermediário, antes do novo céu e nova terra, bem como quando estivermos na criação restaurada, nós veremos um povo só, um povo inteiro. Não haverá divisão alguma, batista, assembleia, presbiteriano e outras mais. Não haverá divisão denominacional. Então, a igreja é uma única igreja, certo? E foi pela igreja, né, que ele morreu. É a igreja dele, é a noiva do Cordeiro de Efésios capítulo 5. E, todavia, nós temos que lembrar que nem todo aquele que parece parte da igreja, de fato é. Ou seja, nossos olhos veem as pessoas que se achegam. Isso pensando em todas as épocas, não só na nossa época. Nem sempre é exatamente isso. Tanto que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Paulo também abordou essa questão, lembrando-nos em Romanos capítulo 9, versículo 6, que nem todo aquele que estava em Israel, Israel visível, era de fato um israelita, pensando na questão de herdeiro das promessas. Diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos eles eram herdeiros da promessa. Portanto, diante disso, há duas perspectivas no nosso olhar para a igreja. Já que nem todos são, parece, mas nem é, não é. Então nós temos o olhar para a igreja histórica, né? A história. Olhar para a história. Você está vendo o passado, o presente e o futuro. Você está vendo as pessoas. Então ali você tem as pessoas que parecem ser. Elas adentram,
Nós temos, por exemplo, aquela geração que saiu do Egito, foi chamada de Israel também, e nem por isso entrou na Terra Prometida, porque se mostrou uma geração incrédula. Então, passado, presente e futuro é a igreja na história. Mas nós também temos um olhar para o celestial. E aí esse olhar para o celestial é aquele olhar que Deus realmente vê. Ou seja, quem são realmente os verdadeiros membros do corpo de Cristo? A parte realmente que vai herdar a vida eterna. Aqueles que, quando Jesus voltar, eles estarão com Jesus. Né? Aqueles que realmente no passado, no presente e futuro andaram com ele, ou seja, não só a gente via, mas realmente Deus conhecia, conhecendo o coração, aqueles que Deus realmente sabia que estavam ali por causa dele. Né? Jesus, em João, no Evangelho de João, ele tem um debate com os judeus, porque após ele ter multiplicado o pão, os pães, vários estavam ali, vários judeus estavam seguindo, né? Então, olhando para aquela multidão, disse, olha quantos seguidores de Jesus. Um número grande estava ali indo atrás do Senhor Jesus. Mas Jesus conhecia aqueles que estavam indo atrás. E ele foi muito claro. Vocês não estão aqui porque vocês creram em mim. Vocês viram os sinais e então creram. Este realmente é o Messias que havia de vir. Não. Eles não estavam lá por essa razão. Eles estavam lá por causa que comeram. Pão de graça, quem não quer, né? Então Jesus disse, vocês só vieram aqui por causa da comida. E os exortou. Por quê? Porque ele sabia quem eles eram. Então veja, ali já uma distinção muito evidente. Aqueles todos não eram a realidade da igreja. Ali estava um grupo muito grande que só queria comida. Só queria os benefícios aparentes. E então muitos foram embora. A maioria foi embora. Ficou um grupinho pequeno que respondeu ao Senhor Jesus, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Opa, esses aqui realmente creram no Senhor Jesus. Veja a distinção. Uma multidão estava lá, mas apenas eles realmente mostraram que compreenderam quem era Jesus e, portanto, queriam realmente andar com Jesus. Então, essa distinção ela é importante. Aqueles que realmente vão herdar a vida eterna são a igreja invisível. Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja um processo que ele coloca aqui, né? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, tendo por fim a vida eterna. Então, veja que a obra completa ela acontece na vida daqueles que são verdadeiramente os filhos de Deus, os que vão herdar a vida eterna. Então, isso, inclusive, você deve querer que aconteça com você. Por isso que a vida cristã ela é marcada por lutas. É muito importante a luta na vida cristã, é muito importante o sofrimento. Diz assim, mas ser cristão deveria ser só coisa boa, só prosperidade, só benefícios. Não. Seria um problema muito grande se fosse assim. Por que seria um problema? Porque, inclusive, o sofrimento ajuda a separar o joio do trigo. No sofrimento, muitas pessoas, como Jesus disse em Mateus 13, na parábola do semeador, muitas vão deixar, vão abandonar. É na luta, é na angústia, no sofrimento. Então, esses que realmente são a verdadeira igreja do Senhor Jesus, eles desfrutam de benefícios. Quais são os benefícios? Os benefícios reais. Eles desfrutam da união com Cristo, estão unidos a Cristo. Unidos a Cristo. E, ou seja, todos os benefícios, os méritos, tudo aquilo que Cristo conquistou é dado a eles, porque eles são um com Cristo. E eles estão desfrutando disso. Além disso, da comunhão, que aí sim, o relacionamento, o andar com Ele, o estar junto a Ele, ser unido a Ele é desfrutar dos benefícios. Olha, é como se eu fosse Ele e Ele fosse eu. Então, a união com Cristo é pensando numa árvore, é como ser um ramo de uma árvore. Então, a árvore ela é vista por inteiro. A árvore ela é um todo. Então, os galhos também são a árvore, então estão unidos à árvore, então somos um com Cristo. E a comunhão é estar com
é o relacionamento, é desfrutar dele, é viver a bênção de estar com ele. E essa é uma bênção também que o Senhor nos dá. Romanos capítulo 6, ainda versículo 5, diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vejam, unidos a Cristo. Além disso, a comunhão com ele, como 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos comunhão com ele, tendo sido unidos a ele. Então, dois benefícios que o Senhor dá aos que realmente pertencem a ele, a igreja invisível. Podemos dizer também a incorruptibilidade, porque aqueles que estão unidos a Cristo, pensando naqueles que já morreram, já desfrutam dessa realidade, os que já morreram, não aqueles que estão vivos, é claro. 1 Coríntios 15, 52 diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, pensando naqueles que já estão com o Senhor, eles já desfrutam desse benefício. Aqueles que ainda não, eles estão nessa esperança, nessa expectativa, né? Aqueles que estão com o Senhor desfrutam também do descanso, né? O descanso que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 14. Aqueles que já estão com o Senhor desfrutam deste descanso de suas obras. Versículo de número 13. Então ouviram uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então eles descansam no Senhor e se alegram, portanto, em ter encerrado as suas obras, né? Mas todos desfrutam dessa glória, né? A glória de estar em Cristo, unidos a Cristo, e podemos desfrutar da comunhão com Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículo 4, nos diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Nós temos em Apocalipse algumas visões desses glorificados, né? Então, a glória é dada a estes que desfrutam de uma forma toda especial dos benefícios de serem igreja invisível. Portanto, você que faz parte da igreja visível deve lembrar que não é só fazer parte de uma denominação, não. Tem que ser mais do que isso. É fazer parte da igreja invisível, deste corpo imenso que é o corpo de Cristo. Aqueles que estão unidos a Cristo têm comunhão com Cristo e desfrutam, portanto, de todas as bênçãos de Cristo, dessa graça e glória que o Senhor Jesus manifesta para a sua igreja. E aí você deve estar sempre, inclusive, colocando sua vida diante do Senhor. Por quê? Porque é nesse confronto constante que você está julgando a si mesmo. Paulo fala isso em Coríntios, né? Julgando a si mesmo, examinando a si mesmo, para que, de fato, possa ver as obras de Cristo em sua vida, possa ver o fruto do Espírito em sua vida, possa ver o trabalhar santificador de Deus na sua vida, porque isso são sinais que manifestam uma verdadeira comunhão com o Senhor, um verdadeiro relacionamento com Deus, uma fé verdadeira que se revela em frutos para o louvor da glória de Deus. Dessa forma, então, somos consolados por ver que Deus está agindo em nós. Portanto, coloque sempre sua vida em xeque, para que ela possa revelar-se, manifestar-se, confirmar-se que realmente você está andando com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver de forma agradável, dando testemunho de uma verdadeira fé. Tudo isso nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.